9 de setembro de 2020, a farmacêutica AstraZeneca revelou que repousou os testes da fase 3 para a vacina Covid-19 porque um voluntário sofreu um suspeito efeito adverso. A AstraZeneca recusou-se a clarificar os detalhes sobre o evento, mas o New York Times reportou que um voluntário britânico apresentou sintomas de mielite transversa. Mielite transversa é uma desordem causada por uma inflamação da membrana espinhal, caracterizada por disfunções neurológicas no setor motor e sensório de ambos os lados da espinha, o que significa a perda de habilidade para se mover e sentir. Mielite transversa depois da vacinação é pensado como sendo tão raro que a análise casa de dados de segurança vacinal de 2016 reindica ter encontrado apenas 7 casos de 64 milhões de doses. No dia seguinte, numa chamada com investidores, o CEO da AstraZeneca mencionou que houve um grupo de voluntários de vacinas, um caso não diagnosticado em junho de múltipla esclerose, que é outra doença autoimune do sistema nervoso central. No entanto, em 12 de julho, uma falha no informativo AstraZeneca para os participantes de testes também descreve a condição desse voluntário como sintoma de mielite transversa. Mielite transversa é frequentemente o primeiro sintoma de múltipla esclerose. O diagnóstico de um não descarta o outro. Em 15 de setembro, Dr. William Schaffner, um especialista em doenças infecciosas da Universidade de Vanderbilt, disse: um segundo caso de mielite transversa iria interromper os testes de AstraZeneca. O especialista em vacinas Mark Zivka, da Universidade de Saúde e Ciências do Oracle, disse ao New York Times que isso parecia um padrão perigoso. É tão raro assim a mielite transversa? Nas últimas 2 décadas, o Programa de Compensação de Danos Vacinais americano concedeu 266 casos de mielite vacinal, compensação. Esses casos eram, em sua maioria, adultos após vacina contra hepatite B, num total de prêmio de 155 milhões, incluindo anuidades estimadas. O julgamento de outros 55 casos de mielite transversa ainda estão pendentes e outros 25 alegados como decorrentes de outras vacinas estão para serem arquivados. Há numerosas doenças autoimunes do sistema central, incluindo mielite transversa, esclerose múltipla e síndrome Guillain-Barré, uma síndrome na qual o sistema imune ataca parte do sistema nervoso. David Center, do CDC, planejou o programa de vacinação contra a gripe suína de 1976 com a X53A, uma vacina não testada que foi administrada em 46 milhões de americanos. Uma das que teve que levantar a manga foi Judy Roberts. Era uma mulher ativa, em perfeita saúde, e quando em novembro de 76 tomou sua dose. 2 semanas depois começou a sentir dormência nas pernas. Eu brincava com isso no primeiro momento. Na semana seguinte, estava completamente paralisada. Portanto, completamente paralisada, de fato, teve de fazer uma operação para poder respirar, e após 6 meses, Judy ficou quadriplégica. Diagnóstico: uma desordem neurológica Guillain-Barré. Bem, 46 milhões dentre os americanos obedientemente tomaram vacina, e em decorrência, 4 mil americanos reivindicam reparações à União em 3,5 bilhões de dólares pelo que aconteceu com elas tomando a vacina. De longe, o maior número de reivindicações, 2/3, são neurológicas ou mesmo morte, alegadamente causadas pela vacina contra a gripe. Desde 1992, o Programa Nacional de Compensação de Males Causados pelas Vacinas pagou aproximadamente 500 milhões por 1.450 vítimas da síndrome Guillain-Barré por pausa vacinal. Doenças neurológicas decorrentes de vacina dificilmente passam. Uma das vítimas é Cotton Barrett, um garoto de 13 anos de Utah. Seu médico orientou a tomar a vacina Gardasil porque acreditava que iria prevenir câncer. Cotton era uma criança vibrante que extravasava energia e amava testar os limites de seu corpo em esportes extremos. Seu favorito era corridas de motocross, que começou com um torcicolo 2 semanas depois da vacina Gardasil, progride para a paralisia da mão direita, inflamação da espinha, paralisação do pescoço para baixo, intubação permanente e diagnóstico de mielite transversa.
Através dos anos, Colton teve que reaprender a andar. Ele precisa constantemente de um respirador de 7,5 quilos e alguém para carregá-lo para ele o tempo todo. Apesar de seu constante sorriso, Colton estava sofrendo como um prisioneiro em seu próprio corpo. A sua mãe mandou uma mensagem em declaração a um amigo da Kitach Med em Utah. Estamos todos com o coração partido. Colton era tão forte e não iria mostrar-nos a dor que estava sofrendo profundamente dentro de si. Ele estava restrito na prisão do seu próprio corpo, que antes era normal, e agora cobra dele o preço de poder mover-se livremente e respirar por si. Então, no momento de fraqueza, quando não havia ninguém perto de si, ele então decidiu se dar a vida eterna. Apesar de que fizermos nosso melhor, ele sentiu como se fosse um fardo. Ele odiava os olhares, mas ainda assim sorria. E aqueles entre vocês que o conheceram sabem que ele sorria, era sua marca registrada. Ele era paciente, não reclamava, e em 5 de janeiro de 2018, Colton se removeu o suporte de ventilação aos 17 anos. 5 meses mais tarde, o secretário de Saúde e Serviços Humanitários estipulou para um acordo de indenização concedida pelos danos permanentes da mielite transversas para Colton, no programa de vacinação e compensação de vacinações, mas sem no entanto, levar o Brasil para julgamento.